Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. A graça e a paz de Jesus continuam conosco em nós. Amém? Amém. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Eu estava dizendo para o Pulinho que quem está vivo de vez em quando aparece, não é? Mas é difícil vir e atender todo o sul. Não é fácil, mas quando dá uma oportunidade a gente vem para estar aqui na nossa família espiritual. E hoje bem acompanhado, pastor Caio. Mas o Caio, a bênção de Deus, acompanhado da Astrid, vou tirar aqui de pé, né? A amada dele, ele já está há vários anos ali na Itália e foi também curitibano por um tempo, né? Aqui estudou 11 anos aqui, foi pastor auxiliar do Bacaxiri, amigo nosso lá de longa data, e ele está correndo também esse sul, fazendo promoção. Já foi para Londrina, toda a região, Maringá, Paranavaí, né? E agora está aqui, daqui vai para o Rio Grande do Sul. Ele, São Gaúcho, tem que visitar a terra dele. E nós vamos estar juntos lá no Rio Grande do Sul. Então, o pastor Caio está em Treviso, na Itália, já há vários anos. Quantos anos? 12 anos, está mais tempo lá do que ele ficou aqui. Eu tive a oportunidade de estar lá 2 vezes em Treviso, preguei na igreja dele, Deus tem abençoado muito aquele trabalho que alegra o coração da gente de ver o que Deus está fazendo ali. Ele tem muito a compartilhar, quero contar para chegar mais pertinho, nós vamos orar por ele. Em seguida, ele então vai compartilhar conosco as bênçãos que Deus colocou no coração dele para trazer para nós aqui nessa manhã. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, agradecidos porque tu tens sido tão maravilhoso. Muito obrigado, meu Pai, pela vida do pastor Caio, da sua esposa Astrid e pela obra que o Senhor tem feito através deles ali na Itália. Muito obrigado, Pai. Usa-o nesta manhã para nos abençoar. Usa-o como canal da tua bênção. Usa, Pai, a boca, a mente, o corpo, o ser do teu filho nesta manhã. Usa com o poder do teu Espírito e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos? Acho que não está tudo bem. Deixa eu fazer outra mensagem. Tudo ok? Ok. Bom dia a todos, e para nós é uma alegria. Sempre quando eu faço promoção, eu venho aqui no Cajuru. E essa igreja eu sempre lembro, porque todas as vezes que eu olho para a minha mão esquerda, eu vejo um dedo que foi quebrado uma vez, e foi no retiro da igreja aqui. Viu? Um jovem que me deu um calço lá e eu caí, quebrei o dedo. Coitado, nem foi assim mesmo, jogando futebol. A partir dali, mas eu sempre me lembro de vocês quando eu olho para essa mão, isso não é brincadeira mesmo. É muito bom retornarmos aqui. 3 anos atrás estivemos aqui falando um pouquinho da Itália e hoje estamos novamente aqui a compartilhar o que Deus tem feito conosco lá. E realmente estamos lá há 12 anos, mais do que estivemos aqui em Curitiba, né? E será que eu vou ficar mais tempo lá do que eu fiquei no Rio Grande? Barbaridade, vai ser difícil. Mas a semana que vem a gente vai beijar o solo gaúcho, né? Gaúcho e Colorado, campeão de tudo. Cadê o outro gaúcho aí? É Colorado também ou não? Derrotados, tadinhos. Ok. Mas vamos conversar um pouquinho sobre a Itália e eu gostaria de dividir hoje esse momento em 2 partes. Eu gostaria de dar um testemunho do que Deus tem feito conosco lá, mas também deixar uma palavrinha para os irmãos, um desafio. E veio um chamado, e realmente o meu chamado, nós temos um chamado, e não é só um missionário. Foi muito bem colocado aqui. Esse chamado é para todos nós. E quando existe um chamado, existe responsabilidade. Quando existe responsabilidade, eu não posso fugir. E Deus tem nos chamado para isso. Vamos lá um pouquinho. Itália, mas ali vocês estão vendo o nome de 3 cidades, né? Treviso, Pádua. Mas rapaz, tu quer que eu saia daqui logo? Está com fome? Já foi rapidinho aí. Vamos lá. Tá bom, pode deixar aí tranquilo. Nós estamos na cidade de Treviso, cidade de Pádua e Veneza. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Deus nos colocou há 12 anos atrás para cuidar da igreja de Treviso, que já existia, e no ano passado nós começamos a caminhar no aspecto de uma nova igreja na cidade de Pádua e também começarmos a dar apoio a uma igreja na cidade de Veneza, uma igreja que já estava fechando. Ali, só para ter uma ideia, a quilometragem de uma cidade para outra. Nós fazemos ali na base de 1.200 a 1.500 quilômetros por semana, porque pelo menos 2 vezes por semana eu vou a Pádua, a Veneza e também a Treviso, que é a igreja, como se diz, a igreja base de todas essas duas, e nós estamos nesse grande desafio. Ok, pode ir adiante. Vou falar um pouquinho sobre o aspecto social e político lá da região de Treviso.
E ali a base da extrema-direita da política italiana. Bolonha é extrema-esquerda, e Bolonha é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, não tem nenhuma igreja batista. Quase 1 milhão de habitantes lá em Bolonha. São 800 mil aproximadamente. E lá foi a primeira igreja batista que começou na Itália, há 150 anos, e aí começou um movimento de esquerda na Itália e fechou a igreja de Bolonha. E nós estamos em Treviso, que é o centro da extrema-direita. O que significa extrema-direita? Eles amam o estrangeiro? Eles odeiam o estrangeiro, né? Eu sou estrangeiro. Eles gostam de algo novo? Não. É manter as tradições e a história de um país, de uma nação, a história de uma realidade. E nós fomos inseridos nessa história. Por isso que quando nós chegamos lá, sabíamos dessa situação, mas quem que está conosco? Vocês têm essa segurança que Deus está conosco? Ou seja, se o onipotente, aquele que pode tudo, está conosco, gente, a gente vai em paz, né? E por isso que Deus nos colocou lá, e aquela igreja que no início teve uma rejeição, hoje se tornou uma igreja de relevância na cidade de Treviso. Nós vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Ali também na região de Treviso era a grande base econômica do norte da Itália. Mas em 2009 entrou a crise econômica. Como o italiano ama dinheiro, quem é que é descendente de italiano aqui? Barbaridade, parece que eu estou na Itália. E o italiano ama dinheiro e vive em função do dinheiro. Entrou a crise econômica, acabou a esperança deles. Muitos empresários procuraram o suicídio. E nós tínhamos até o ano passado uma média de 50 suicídios em Treviso por ano. Só que esses números eu estou começando a refazer. Só em fevereiro, quando estou aqui na Itália, eu vi registrado nos jornais lá de Treviso 12 suicídios, só no mês de fevereiro. 8 jovens e 4 empresários. Em março nós já estamos com 9 suicídios. Quase todos jovens também. Ou seja, agora eu estou começando a refazer algumas coisas na minha cabeça. Nós estamos com um grande problema de suicídio ali. Porque a esperança do povo italiano era nos bens materiais. Eles vivem por isso, a função deles é trabalhar por recursos. E acabou. E aí acaba a esperança. Eu sempre falo para os irmãos aqui, para todos, e para todas as igrejas onde nós vamos, por favor, não coloque as tuas decisões em bens materiais. É uma grande ilusão e é uma tragédia no futuro. Aquela história de trocar de emprego por salário maior é engano. Entendeu? Tem que repetir. Trocar de trabalhos motivado por dinheiro é um grande engano que Satanás vai fazer uma festa com vocês. Deus não me chamou para buscar bens materiais. Deus me chamou para buscar almas. E não porque eu sou missionário. Para todos nós. O cristão que é motivado por bens materiais está com algum problema na sua concepção de fé. E atenção com isso. E não vem com aquela desculpa que o meu dízimo vai aumentar. É a grande desculpa que se usa, né? Pastor, meu dízimo vai aumentar, vai ser bom para a igreja. Não. Deus tem valores muito mais importantes para vocês. E a realidade já tem mostrado isso. Ok? Por isso que eu tenho falado aqui. Tem algum que está estudando psicologia? Ou já é formado em psicologia aqui? Pode levantar a mão. Formado já? Tem mais alguém? Estudando ou formado? Levanta a mão bem alto. Não se assuste que Jesus não vai buscar a tua mão aí agora. Não. Gente, eu estou precisando de psicólogo que ame a Jesus e que tenha chamado a missionário. Porque é um grande momento para a Itália hoje, para um psicólogo crente que tenha realmente um compromisso com Cristo Jesus. Porque nós temos que entrar nesse momento. É uma lacuna que se abriu dentro da sociedade italiana e que nós temos que entrar e colocar os valores de Cristo dentro do trabalho de vocês. E é uma área que eu não tenho conhecimento. E muitas vezes eu estou sofrendo. A depressão é fortíssima lá no norte da Itália. É muito forte. E grande parte do suicídio dos jovens foi depressão. Dos empresários, o grande problema é econômico. Vamos adiante? A Itália tem um grande problema familiar. Nós temos na Itália agora, na média de um crime familiar ao dia. Onde o marido mata a mulher mata o marido, os filhos matam os pais matam os filhos. É uma coisa que está se tornando normal, é um problema. Ou seja, aquela história do povo italiano ao redor de uma mesa, com a polenta, o frango, o vinho, o radite, não existe na Itália, principalmente no norte. O povo italiano tem uma característica muito forte, a amargura no coração. Ele não sabe o que é perdoar e não quer viver o perdão.
O italiano tem uma frase que quando você erra com ele diz assim para ti: você morreu para mim. E eles não estão brincando. Acabou o relacionamento no momento que nós entramos com o italiano. O italiano não sabe perdoar. Qual é a única pessoa que sabe perdoar? Quem é? Pode falar alto. Não é Jesus, nem é Deus. Sou eu. Jesus e Deus me perdoa, ok. Mas Ele, Jesus e Deus me ensinaram a perdoar. Por isso que o cristão é o único que sabe perdoar. É verdade ou não? Porque eu me converti porque eu fui perdoado. Eu sou uma nova criatura porque eu fui perdoado. Por isso que a igreja de Deus é chamada para perdoar e manifestar o perdão uns com os outros. Igreja que não perdoa, por favor, tem que fechar a porta e morrer. Igreja que perdoa, cresce, vive e dá testemunho. Por isso que se alguém errar contigo, você tem que fazer uma coisa rapidamente. Agradecer a Deus por aquele irmão, porque aquele irmão me traiu e errou comigo. Eu tenho que agradecer porque agora vai ser o momento que eu vou manifestar o perdão. Quando é que eu manifesto o perdão? É quando alguém erra. E quando alguém erra comigo, o que geralmente nós fazemos? Já falamos com um vizinho do lado aqui. Sabe o fulano de tal? Ele fez isso comigo. Disse assim, isso é característica do cristão? A característica do cristão é abraçar, amar e caminhar com aquela pessoa. Nós temos um grande problema na casa sobre o perdão. Eu tinha um casal na igreja, eles eram membros da igreja. Não sei se eram convertidos ou não, eram membros da igreja. Italianos. E aí um dia eu trabalhei sobre o perdão numa das mensagens. Terminei a mensagem, a mulher saiu rapidinho embora. E o marido foi um pouco depois, e na porta ele disse assim, hoje foi o nosso último domingo nessa igreja. Eu disse, o que houve? Nós não aceitamos que o estrangeiro venha nos ensinar o que é perdão. E realmente, eles nunca mais vieram na igreja. Eram membros da igreja. Aí eu perguntei para os membros da igreja, a mensagem ofensiva? Não, pastor, foi uma mensagem muito tranquila. Mas eles não aceitam o perdão. Você ama perdoar? Tá difícil de fala, domingo que vem, coloca isso aqui. Vamos trabalhar 40 dias de perdão nessa igreja. Você ama perdoar? Você vai dar graças a Deus quando alguém errar contigo? Só 3 pessoas. Por favor. É assim que vive a igreja de Deus. Ame perdoar e aceite o erro do irmão. Porque se eu não aceito o erro do irmão, está na hora de me converter. Aleluia! Está melhorando agora. Em vez de 40 dias, podemos fazer 20 dias só. Ok, vamos adiante lá. Aquela região ali da Itália, agora da região de Treviso, ali nós temos 310 mil estrangeiros registrados, 55 mil são de origem, 55% de origem muçulmanas. Em cada 4 crianças que nascem, uma é filha de estrangeiro, e cada 6 uma filha de muçulmano. Só que esses números vão mudando. O muçulmano faz a base de 7 a 10 filhos por família. O italiano, 1. O italiano, para casar, ele demora mais ou menos 40 anos. Aí aquela palavra que eu uso, não sei se você pastor, é uma palavra muito forte. Não é, não. O homem italiano é o verdadeiro filho da mãe. Porque ele não sai de casa antes dos 40 anos. A mãe protege e cuida dos filhos. Mamãe, por favor, liberte seu filho com 18 anos, 16 anos, faça seu filho trabalhar, estudar, fazer todos os trabalhos de casa, arrumar a cama não é pecado, lavar a louça é muito bonito, não é erro. Mamãe, faça seu filho trabalhar. Ok, mãe? Ok, filho? Acho que essa foi a minha última pregação aqui no Cachorro. Vamos adiante? Ok, pode ir, uma próxima. Vou falar um pouquinho da igreja de Treviso. Hoje a igreja de Treviso está celebrando 14 anos. Hoje é o aniversário lá da igreja, eu não estou, já mandei uma mensagem. E hoje a igreja está celebrando 14 anos. E a igreja começou com 19 brasileiros. A igreja foi inaugurada em 2001. E eram 19 brasileiros, muitos brasileiros foram trabalhar no exterior, porque teve a crise aqui no Brasil. E ali se reuniram e começaram a ser uma igreja. Foi fundado, o pastor Manuel Lourenço foi o primeiro pastor e missionário lá que cuidou dessa igreja. Mas era um grupo de brasileiros. E aí eles começaram a fazer o culto em que língua? Portuguesa. Aí nós chegamos lá, o grupo já era aproximadamente 30 pessoas, nós começamos a trabalhar. A igreja, se nós somos igreja, nós temos que mudar algumas coisas aqui. E a coisa número 1 é transformar o nosso culto na língua italiana. De outro modo, nós vamos ser uma associação, um gueto, um clube de brasileiros, mas nunca igreja. E igreja tem que falar a linguagem do povo. E nós temos que entrar na sociedade com a língua italiana.
Então foi um período de 2 anos ali de mudança que foi um pouquinho difícil. Mas graças a Deus, hoje a igreja está com 175 membros e grande parte hoje, a maioria dos membros não são brasileiros. Nós temos 15 nações como membros da igreja. Foi uma grande vitória que Deus nos deu. E hoje é a maior igreja da Convenção Batista Italiana. Então, aquela igreja, gente, para vocês terem uma ideia do quanto é importante a Junta de Missões Mundiais, o apoio que você dá na obra missionária, as 4 maiores igrejas italianas, das 4 maiores, 3 são cuidadas por missionários da Junta de Missões Mundiais. De quem que é esse trabalho? Pode dizer aí, batendo o peito. Nosso, da Convenção Batista Brasileira. Ou seja, o que Deus tem feito através dos missionários da Convenção Batista Brasileira na Itália é fenomenal. No último domingo que eu estava lá em janeiro, o presidente da convenção chegou lá, ele foi lá, ele pregou, aí ele terminou, ele disse assim: Pastor Caio, vocês estão indo para o Brasil, por favor, me traga mais 10 missionários brasileiros, porque nós precisamos. Nós temos na Base de Licata, que é um estado lá no sul da Itália, 4 igrejas italianas, nenhuma tem pastor, estão fechando as portas. Nós estamos com uma carência de pastores na Itália. Nós estamos com uma carência da pregação do Evangelho na Itália. E o missionário brasileiro está pregando o Evangelho e as igrejas estão crescendo. Isso é o trabalho de vocês, não é nosso. Quem é que está orando por mim aqui? São vocês. Quem é que está sustentando a nossa vida lá? São vocês. É sim ou não? Aí você vai dizer: mas nem me conhecia, pastor. Pois é, agora você já me conhece, né? Então a partir de hoje, por favor, vamos orar por mim, né? E vão começar a cuidar da minha vida e da minha senhora ali, do meu chefe. Então, por favor, é importante isso. Ok, pode bater 5, 6 vezes rapidinho, senão o tempo vai. Aonde está o X ali, onde fica a igreja de Treviso. E... ok, foi uma a mais, pode voltar. E ali onde estão espalhados os membros da igreja. Ali são 97 cidades, e a igreja fica em Treviso. Onde estão os números, onde nós temos pequenos grupos de estudo bíblico. Aqui é muito legal ver células, né? As células ficam por bairros, né? As nossas células lá em Treviso é por cidades. Então nós unimos a cidade onde os membros estão espalhados. Porque como membro da igreja de Treviso são aproximadamente 50 municípios. Então, desse modo que a gente está trabalhando. Então as pessoas fazem viagem para vir na igreja. Onde está o 40 ali, eu estou precisando por urgência criar a 4ª igreja. Mas falta mão de obra. Nós temos aproximadamente 40 membros da igreja. Foi muito gostoso. Ontem eu recebi ontem à noite um e-mail de uma família da PIB, lá aqui de Curitiba. Foi orientada por uma família do Pacaxeri. Eles foram, faz 2 semanas que chegaram lá, onde está aqueles 40, na cidade de Coneliano, estão querendo uma igreja, que eles foram morar lá em Coneliano. Assim, oh Deus, mais uma família, que legal. Então, gente, nós estamos precisando de gente para começar uma nova igreja lá. Ali eles fazem mais ou menos 90 quilômetros para vir para a igreja. 90 para vir, 90 para voltar. E eles estão lá todos os domingos, viu? Quantos metros vocês moram da igreja aqui? E aí, se está chovendo, aí eu não vou. Se o pastor Valdo hoje for viajar, o pastor Valdo não vai, eu vou ficar em casa hoje. Se está frio, eu não vou. Quantas desculpas nós arrumamos para não vir na igreja, né? E essas famílias aqui, eles fazem 90 quilômetros para ir, 90 para voltar. Eu tenho lá 2 famílias que eles levam 3 horas para chegar na igreja. Eles moram na última ilha de Veneza. 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Eles não vêm todos os domingos. Eles vêm no domingo 1, aí eles faltam 1, faltam 2, vão lá de novo. Mas eles estão lá. E esse senhor, ele não tem 20 anos, 30 anos que dirige, todo faceiro, todo forte. Ele tem 75 anos. Faz 3 horas para ir na igreja. Mais 3 horas para voltar. Não é precioso isso? Aí ele senta mais ou menos onde você está sentado. É sempre na segunda-feira. Ele senta lá. Ele chega na igreja feliz. Ele chega cumprimentando todo mundo. O culto já começou, mas não importa. Porque ele diz de modo muito claro: é a minha igreja. Aqui que eu conheci o Evangelho, aqui que eu conheci a palavra, aqui que eu fui transformado. É a minha igreja. Fazer essas 6 horas de viagem para vir num culto, para mim é precioso. Quanto tempo faz que nós perdemos esse amor pelo Evangelho, perdemos o amor pela nossa igreja, perdemos o amor de escutar a palavra de Deus? Quanto tempo faz? E nós muitas vezes viemos na igreja somente para bater o ponto, né? Para vir. E nós não viemos com a alegria de vir adorar a Deus e viver aquela experiência com Deus. E às vezes eu estou pregando e ele levanta a mão e faz um comentário durante a mensagem.
Aquilo é precioso. E nós, como igreja, estamos perdendo valores fundamentais da fé em Cristo Jesus. A alegria de viver em Cristo Jesus. É verdade ou não? Nós temos que ressuscitar nas nossas vidas isso. Nós temos que retomar a alegria dessa salvação. E vendo essas vidas é precioso. Vamos adiante. A igreja de Pádua, ela começou no ano passado. Pode ir. E a igreja de Pádua começou no ano passado. Em 2011, meu sonho é abrir uma igreja em Pádua. Treviso tem 60 mil habitantes. Pádua tem 300 mil e não tinha igreja. E aí, um dia, um membro da igreja disse: pastor Caio, tem um médico norte-americano que ele está querendo começar uma igreja em Pádua. Eu disse: olha, eu estou orando por isso. Liguei para ele e disse assim: olha, o meu consultório, depois das 7 da noite, está aberto no estudo bíblico. Aí fomos, eu, a minha esposa, esse médico, a esposa dele, uma brasileira que vinha de Pádua na igreja de Treviso e mais uma amiga dela. 6 pessoas, 2011. Começamos o estudo bíblico, Sementes. O Sementes foi traduzido para o italiano. E aí, aquele grupo foi crescendo. Chegou a 2012, 2013, começamos a organizar cultos, começamos a ver que já estava nos organizando como igreja. Em 2014 foi inaugurada a primeira igreja batista de Pádua. Gente, foi uma experiência maravilhosa ver aquelas vidas organizando uma igreja. Eu nunca tinha organizado uma igreja. Foi uma grande experiência. E hoje temos uma igreja lá em Pádua. Em Pádua tem a maior universidade da Itália. Tem 65 mil estudantes. Só estudantes, mais os professores e funcionários. Só a Universidade de Pádua é a maior que a cidade de Treviso. O meu sonho é ter um casal de missionários que ame estudantes universitários. Quem é que está estudando na universidade aqui? Quem está fazendo? Pode levantar a mão aí, sem vergonha. Gente, existe um programa que se chama Ciência Sem Fronteiras. Já ouviram falar? Pega a ficha, escrevam lá. E se inscrevam para Pádua e escrevem: o pastor Caio, que esteve lá na minha igreja, recomendou. E vão lá para Pádua. Tem sido uma bênção para nós, esses jovens que estão indo dando apoio. Esse ano agora eu já fiquei sabendo que tem mais algumas 2 ou 3 pessoas que estão indo para Pádua. Tem até uma menina de Curitiba. Não, lá de Maricá. Eu não me lembro, foi uma das igrejas que eu passei. E ela se inscreveu para Pádua. Então, gente, tem sido precioso. Mas se você vai estudar fora, é para fazer missões, tá? O estudo tem que ser feito. E não esqueça, é o próprio PT que está pagando para você ser missionário lá fora, tá? É a própria Dilma. Então aproveite enquanto a Dilma está pagando para você ser missionário, tá? Ok, vamos lá para a Igreja de Veneza. A Igreja de Veneza é uma igreja histórica da Convenção Batista Italiana. O ano passado, o presidente da convenção me ligou e disse assim: pastor Caio, você pode assumir a Igreja de Veneza? Eu disse: pastor Rafael, eu já estou com o Treviso, Pádua, Veneza. E Veneza tem uma história muito interessante. É uma igreja que os membros da igreja mandam o pastor embora. Só acontece na Itália isso, viu? No Brasil não tem isso. Então, em 10 anos, eles mandaram 3 pastores embora. Aí eu, vamos lá, né? Vamos dar uma de gaúcho, vamos para lá, né? Colorado vai para vencer, né? E aí eu disse assim: não. Aí ele disse assim: pastor Caio, se você não for, nós vamos fechar aquela igreja. Porque já não aguentamos mais aquela igreja que manda os pastores embora. E nós dissemos para ele: vai você. Aí eu fiquei pensando: eu sou estrangeiro. E aquela igreja lá com estrangeiro é um pouquinho difícil. Mas vamos. E foi muito gostoso. Conversei com eles. E eu sabia daquela dificuldade, eu falei com eles, eu sabia da história de 3 pastores que tinham mandado embora. Mas estou aqui. E tem sido uma experiência maravilhosa conosco. Os primeiros cultos nós éramos entre 9 e 12 pessoas. O último culto em janeiro nós éramos em quase 40. Deus colocou também uma senhora africana nesse período. E tem sido uma senhora que tem dado uma palavra sempre de sabedoria e um grande apoio. Tem sido uma grande experiência. E eu venho para casa feliz por estar pastoreando essa igreja. E era naquele primeiro momento um momento difícil. E a última assembleia administrativa que eu tive naquela igreja, pode imaginar uma assembleia administrativa naquela igreja? Aí terminou a assembleia, uma senhora levantou e disse assim: só queria dar uma palavra hoje. Aí ela falou: eu queria agradecer a Deus, porque de tantos anos que eu sou nessa igreja, eu nunca vi tanta paz como nesse período. Eu disse: oh Deus, obrigado. Obrigado. E é um desafio que Deus nos deu. Eu não posso ver uma igreja fechando. Eu não posso. A igreja de Deus. E a gente tem que estar ajudando. Ok? Vamos lá? Nossa proposta? Vamos adiante. Vamos saltar aí, depois eu... Pode saltar essa parte. O tempo vai. O que Deus fez conosco no ano passado? Foi o ano mais difícil do ministério em Treviso.
Aquilo que tinha lá em Veneza, o vírus de mandar o pastor embora, parece que entrou lá em Treviso. E algum grupo de pessoas fizeram a proposta que eu fosse embora do Treviso. Mas era um grupinho de pessoas. Se fosse a igreja, é outra história. Mas graças a Deus, que Deus nos deu força e muita alegria no momento da perseguição. E Deus nos deu 14 batismos. Eu nunca tinha batizado tantas pessoas. Foi o ano de maior vitória para a igreja de Treviso. E batizar tantas pessoas, maioria italianos e quase todos adultos. Foi estupendo. Grande vitória, inaugurar a igreja de Pádua, eu falei para vocês. A igreja de Veneza, um novo desafio. Eu nunca tinha passado por uma experiência de Veneza. Eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer, eu tenho que ser um novo pastor a cada dia. E Deus deu essa experiência. Uma grande alegria. E o ano passado, na Assembleia Geral da Convenção Batista Italiana, a igreja de Treviso foi reconhecida como igreja modelo para todas as igrejas italianas. Palavra do presidente. Gente, não é um presente de Deus. Eu sempre digo, o nosso Deus, quando a gente está passando por lutas difíceis, parece que Ele pega o nosso coração e dá uma cuidadinha, um carinho, um abraço, e conforta as nossas vidas. Foi fenomenal isso. Vamos adiante. Vamos ver um pouquinho de fotos. Um dos projetos que a gente trabalha na Treviso é evangelizar as pessoas com os talentos. O talento que você tem não é para ti. O talento que nós temos é para evangelizar. E a igreja de Treviso tem um grande talento musical. Eu não entendo nada de música. Se você me manda cantar parabéns aqui, vai ser horrível. Não sei nem cantar parabéns a você. E nem o hino gaúcho você cantar. Mas o que Deus faz? Ele coloca pessoas preciosas nessa área ao meu redor. E aí nós estamos com um grupo musical muito bom. E aí nós começamos uma escola de música. Hoje nós estamos com 57 alunos nessa escola de música. E essa escola de música está se tornando referência na cidade de Treviso. Essa escola de música hoje, ela tem 17 alunos que não são da igreja. Ela tem 3 professores que não são da igreja. A cada final de semestre a gente faz um recital. E a igreja lota. O último recital, pode ir para a próxima foto. No último recital nós tínhamos mais de 200 pessoas. Muito mais de 100 pessoas não são crentes. E nesse recital eles tocam, eles cantam as nossas músicas. E ali também tem a palavra, tem a meditação, tem o cuidado, tem o abraço, tem o ser igreja com os visitantes. E tem muito mais pessoas não da igreja que da igreja. E tem sido precioso o modo como as pessoas estão chegando, têm chegado a Cristo através da escola de música. Nós estamos agora sonhando de aumentar essa escola de música, e a Convenção Batista Italiana já esteve lá conosco em janeiro, e veio para dar um passo a mais e não ser uma escola de música, mas ser uma escola de formação de ministros de música para a Itália. Para a Itália. O responsável da área musical da Convenção Batista Italiana já fez todo o projeto onde Treviso vai ser o centro de formação de ministros de música para a Itália. Não é um presente que Deus nos dá. É a responsabilidade de vocês. Vamos adiante. Está saltando algumas fotos, eu acho que teve um probleminha aí, não sei o que aconteceu. Mas tranquilo. Vamos ver. Vai. Essa aí foi muito legal. Sabe aquela igreja que não era Madre Treviso? E a gente, como tinha todo o trabalho da música, pedimos a praça para fazer um evento na praça. O que a prefeitura disse para nós? Não. Fomos no segundo ano, o que disseram para nós? Não. Fomos no terceiro ano, o que disseram para nós? Vocês são chatos, hein? Como são insistentes? Esse ano nós vamos dar uma oportunidade para vocês. Aí em 2010 nós fizemos o primeiro evento lá na praça de Treviso. Treviso é uma cidade bem pequenininha, 60 mil habitantes, mas tem a parte murada que é o centro histórico. Nós fizemos o evento ali. Quando estava tudo pronto, palco, o som, tudo, aí o que aparece no céu? Nuvens negras chegando. O que a igreja faz quando entra a crise? Foi um dos momentos mais lindos que eu estive em Treviso. A praça, os membros da igreja se espalharam pela praça e começaram a orar. Era um grupo de 2, 3 pessoas, uma pessoa sozinha, e começaram a orar. O que Deus fez, gente? Ao redor dos muros, choveu. Dentro da cidade histórica, não choveu. Quem é que faz isso? É Deus. Foi Deus. Nós fizemos o evento. Eu olhava para o céu azul e para cá era preto. Segunda-feira, no Jornal da Treviso, um fenômeno histórico em Treviso, onde não choveu no centro da cidade, mas sim ao redor da cidade. No jornal está escrito isso. Quem é que fez? Eu creio em Deus de milagres. Eu creio. Eu sempre digo, o campo missionário é onde você toca nos milagres.
Eu quero chegar no céu e bater um papo com Moisés, sentar lá com Moisés e tomar um chimarrão com Moisés. Moisés era gaúcho também. E ali a gente vai tomar um chimarrão com ele. E naquele passar de cuia, eu vou dizer assim, Moisés, você ficou tão feliz quando o mar se abriu, né? Aí ele vai compartilhar a experiência. Eu vou dizer, Moisés, você não viu quando a chuva estava ao redor e onde eu estava no jogo, Moisés. E se ouvir, Moisés, ó, eu dar a cuia de novo aqui. São experiências que Deus faz. Segundo ano, experiência igual. As nuvens chegaram e aí nós começamos a orar. Só que não ficou ao redor, a chuva parou antes de previsto. Terceiro ano, até 1h estava chovendo. Qual foi a proposta da igreja quando estava chovendo e o palco estava sendo armado? Não era orar, vamos cancelar o evento, pastor. Dá vontade de puxar o orelha e bater, né? Ele disse assim, gente, vocês passaram por 2 experiências de transformação do tempo com a oração e agora estão querendo cancelar o evento. Nós vamos orar. Aí eu lembrei dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos de Jesus. Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, fez a segunda multiplicação dos pães, e aí Jesus entrou no barco e começou a descansar. Aí eles começaram a brigar entre eles. Aí Jesus se acorda e disse assim, por que vocês estão brigando? É que nós não compramos pão. Aí Jesus, vocês não entenderam nada ainda. Acabei de multiplicar os pães, já fiz a segunda multiplicação dos pães, vocês estão brigando porque está faltando pão. Ah, o ser humano é igual, né? Não muda nada. Aí ele disse, vocês viram a primeira, a segunda, e agora vocês querem cancelar o evento. Nós vamos orar. O que Deus fez quando a igreja orou? Parou a chuva. O céu ficou limpo e azul. Aí, como a população da Treviso não foi nem para a praia, nem para as montanhas, ficaram na cidade. A praça lotou. Quem é que faz isso, gente? Eu creio no Deus do sobrenatural de poder. Vamos adiante. Encontro das mulheres tem sido fenomenal. São 4 encontros por ano. É o chá das mulheres. Mas tem encontros, é lotado de mulheres. A maioria não são da igreja. Elas vêm nesses encontros e muitas vezes não vêm nos cultos. Tem muitas mulheres que nunca pisaram na igreja no culto, mas nesses encontros estão frequentando. Vamos adiante, senão o tempo vai indo. Aquela igreja que não era amada, o hospital nos liga para o grupo musical ir lá, nos liga para as crianças irem tocar, nos liga para uma meditação bíblica. As casas de repouso, que são várias que tem previsto, começam a nos ligar para lá, para nós também cantarmos, ter uma palavra para os idosos. A nossa igreja hoje se tornou importante em Treviso. A gente quebra barreiras. Deus quebra barreiras. Deus está na frente. O poder de Deus é no sobrenatural e vai fazendo a obra. É dele. Por isso que eu não tenho que me preocupar com nada. Preocupação é pecado. Quem se preocupa com qualquer coisa está no pecado, pior que adultério. Ok? Vamos adiante. E aí nós estamos lá no hospital. E naquele dia no hospital tinha a freira, o capelão, que é o padre, estava lá. E eles estão escutando a palavra. Deus está fazendo coisas maravilhosas. Vamos adiante. Pode ir. Patchwork. Pode adiante, depois eu vou falar um pouquinho. Singles, se tem alguém acima de 30 anos aqui que não é casado, por favor, pode falar comigo depois. Nós temos 3 encontros por ano lá, para pessoas que são singles, é fenomenal. Não é agência de matrimônio, é para trabalhar com o coração e a mente. Tem sido uma experiência sensacional, ok? Vamos adiante. Quem me disse que tem que casar? Não sei onde está escrito isso, ok? Vamos aos batismos. Mais um. Ok, patchwork é o outro talento que tinha na igreja, que tem na igreja. Uma senhora em 2011 me procurou, pastor Caio, dá para começar uma turma de patchwork? E eu pensei, isso não vai dar certo. Mas não posso tirar da igreja, um membro da igreja. E ela começou. A minha esposa, eu nunca vi ela pegando uma agulha, até eu que pegava os botões da camisa. Se tiver um lugar para eu almoçar, depois me convida. Aí ela comprou uma máquina de costurar. Ela também começou a participar. Hoje nós estamos com 2 turmas de patchwork. Essas 2 mulheres aqui se converteram através desse trabalho de patchwork. Aquela que está com o microfone na mão é uma das principais professoras de patchwork de Treviso. Ela começou a vir para ajudar. Ela chegou naquele ambiente ali da igreja, ela sentiu-se cuidada, ela começou a sentir-se amada, ela começou a ver que era importante. Ela começou a vir nos cultos, ela começou a ficar curiosa, começou a vir num grupo de estudo. Ela começou a achar interessante e começou a estudar a Bíblia. Ela comprou uma Bíblia, começou a estudar. Aí ela se converteu. Aquela outra senhora, ela começou a vir também para aprender e para conhecer. Ela tem uma história muito dura, muito difícil. Aí ela começou também a vir ali. Ela começou a sentir que existe perdão. Ela começou a sentir que existe o amor de Deus. Ela começou a participar dos cultos. Ela começou a ir nos pequenos grupos. Aí os pequenos grupos falavam, a pastora é uma pessoa muito difícil de estar aqui conosco. Eu disse assim, ame, cuide. Ela começou a sentir-se cuidada. Ela comprou uma Bíblia. E ela
se converteu também. Então, as duas dando testemunho, gente. Começou com um trabalho de patchwork que eu não acreditei. E Deus dá risada de mim hoje. E quando eu chegar no céu, Deus já vai passar a comida de chimarrão e vai dizer que você não acreditou, hein? Mas eu estou na frente de tudo. Aquela senhora de branco, foi ela que propôs. Elas são amigas há muitos e muitos e muitos anos. Foi o dia mais feliz da vida dela, ela disse. As minhas duas grandes amigas se converteram. Tem quantas amigas que você conhece há muitos anos que ainda não conhece Jesus? Tem oportunidade. Aquela outra que está ali do lado, ela sozinha, ela cuida de 3 filhos. Aí ela começou a trazer as crianças na escola de música. As 3 crianças começaram a vir na escola de música. Enquanto ela esperava, começou a fazer amizade com os membros da igreja. Começou a vir no culto, começou a participar de um estudo bíblico, começou a estudar a Bíblia. Ela sempre me ligava segunda-feira, pastor, tem alguns pontos aqui que eu estou em dúvida da mensagem de ontem. Começou a tirar as dúvidas. E o que aconteceu com ela? Você converteu também, gente. Não é precioso isso? Olha, eu sempre tenho dito, nós estamos perdendo a alegria da nossa salvação. E nós já perdemos a alegria da salvação dos outros. Gente, nós temos que fazer festa com a salvação de uma alma. É verdade ou não? Eu conheci uma igreja lá na Itália, na Europa, onde depois de uma conversão eles abrem champanhe para comemorar. E aqui no Brasil nós temos que fazer a mesma coisa. A pessoa se converte, termina o culto, vamos ali no final e vamos abrir uma rodada de chimarrão e vamos comemorar. Gente, nós temos que se alegrar com a conversão das pessoas. E quando as pessoas se convertem, a gente acha que aconteceu. Não é, aconteceu! Foi transformação de vidas. É muito mais precioso ver uma vida transformada do que ver qualquer outra situação na nossa história. É muito mais precioso ver uma vida que se encontra com Jesus e vai para o céu. E nós estamos perdendo essa alegria. É verdade ou não? Vamos nos alegrar e vamos continuar a falar de Cristo. Onde é que estão nossos filhos hoje? Os nossos pais? Meu marido, a minha esposa, onde é que estão? Nós temos que orar e falar de Cristo para essas pessoas. Temos que ver vidas transformadas. E para nós foi precioso esse dia. E a igreja de Deus tem que viver com alegria isso. Se nós estamos perdendo a razão de ser cristão. Vamos adiante. Vamos tentar mais rápido ali. Aí não foi no batismo. Aquela senhora que está sentada, sabe quantos anos ela tem? Ela está viva ainda. 93 anos. Ainda existe idade para se converter. Quantas vezes? 80 anos, não tem mais tempo. O meu pai se converteu com 83 anos. Foi a minha primeira pessoa a me perseguir e me botar para fora de casa quando eu me converti. Com 83 anos eu vim para a Itália, batizei meu pai, 2 meses depois ele faleceu. Eu nunca imaginava batizar alguém com 83 anos, com 93 anos. É precioso, gente. Os batismos a gente faz na praia, porque lá tem gente. E a gente quer ter gente. Aí quando a gente faz o batismo na praia, a gente leva o pessoal da música. E eles ficam fazendo a música. E aí chega aquele pessoal que está lá, fica curioso, começa a vir lá para ver o que está acontecendo. Pode ir adiante. E aí a gente prega a palavra. Foi lindo esse dia, porque eu fui perseguido por uma senhora, que ela disse assim, nesse lugar aqui não vai acontecer esse batismo, porque essa terra é a terra dessa igreja. Ela disse o nome da igreja dela. Eu disse assim, nós vamos fazer esse batismo. Pastor que é perseguido está fazendo a obra de Deus. Pastor que não é perseguido tem coisa errada. Nós temos que ser perseguidos, temos que ser desafiados. E é precioso, isso tem que dar alegria para a gente. E aí foi lá, e ela foi até na água lá, e ela não deixava que eu fizesse o batismo. Aí veio uma senhora da igreja, puxou ela, e aí eu consegui fazer os batismos. Foi precioso. Vamos adiante. Aquela igreja que estava fechando era essa aqui. Aquela igreja de Veneza. Aqui nós estamos fazendo culto junto com a igreja de Pádua, pode ir. E aí estava ali 3 batismos. Uma é brasileira, outra é italiana e outra é da Moldávia. 3 batismos, 3 nações. Nós não estamos somente com o povo italiano na Itália. Nós somos para outros povos. Nós tivemos uma experiência maravilhosa, eu e minha esposa, com uma menina muçulmana do Egito. Essa levou a Bíblia para casa, lá para o Egito agora. Ela era uma estudante em Pádua e está lendo a Bíblia. Nós estamos vivendo experiências maravilhosas com outras nações. Quem é que faz isso, irmãos? É Deus. E por isso vale a pena investir em missões. Pastor Cláudio, acho que está na hora de você vir mais aqui pregar sobre missões. É importante viver missões? Gente, temos que ajudar missões, tem que colaborar. Você já adotou o seu missionário? Já me adotaram? Então, por favor, a ficha está aqui, tá? Por favor, eu só vou sair daqui quando tiver 150 fichas assinadas, tá? Você vai dizer assim, vai dormir aqui, pastor. Mas, por favor, gente, está na hora de assumir os compromissos de missões. Igreja que não faz missões morre.
crente que não faz missões, para que coisa serve? Nós conhecemos Jesus para proclamar, e por isso que é precioso. E aí é lindo de ver isso. Vamos à última foto. E aí aquele CD, vocês já pegaram, né? A última vez vocês receberam, né? E esse CD foi a igreja entrevista que fez. As músicas são maravilhosas. CD, a letra e a música foi feito tudo lá em entrevista. Tudo foi feito em entrevista, o desenho do CD, tudo feito na igreja. Pastor João Marcos disse assim: pastor Caio, o trabalho de vocês ficou muito bom. Eu não esperava tanto de nós, né? Eu disse, não, leva para o Brasil. As igrejas do Brasil vão ver isso que vocês fazem aqui, porque isso aqui é obra missionária, porque o recurso desse CD vai para missões. E aí você vai escutar uma música em italiano e você vai lembrar de nós, vai orar por nós, e você vai cuidar de nós. Os CDs estão lá embaixo, ela está cuidando lá, né? E aí eu estou fazendo aquela brincadeira, Brasil e Alemanha, cada 7 CD que você compra, um é de presente. Então, gente, é maravilhoso ver o que Deus tem feito conosco lá em missões. E o trabalho é de vocês. E por favor, se Deus está tocando no coração de vocês, você tem um chamado. Viva. Você não foi chamado para criar raízes na tua terra. Você foi chamado para criar raízes no reino dos céus. É de lá. Nós estamos perdendo a visão do reino celestial. Posso ter mais 10 minutos? Quero deixar uma mensagem para a igreja ainda. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Tem alguns capítulos da Bíblia que para mim são muito interessantes, porque eles são específicos em algumas áreas. E quando nós falamos de amor, nós vamos para onde? Escola Bíblica. Quando nós falamos de amor, qual livro da Bíblia? Coríntios 13. Quando nós falamos de fé, nós vamos para onde? Hebreus 11. Mas só que nós esquecemos que a Bíblia é toda organizadinha, toda bonitinha. Nós temos que ler o que existe no Coríntios 12 e Coríntios 14. Nós temos que saber o que tem em Hebreus 10 e Hebreus 12. E é isso que eu queria deixar para os irmãos hoje, o final de Hebreus 10 e o início de Hebreus 12. A partir do versículo 36, Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela... E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Aí qual é a primeira palavra do capítulo 11? Ora, ou seja, uma sequência. Quando eu começo a ver o capítulo 11, eu começo a ver os heróis da fé. E ali nós temos tantos heróis, Moisés, ali nós temos Abraão, nós temos Sara, tantos heróis que Deus chamou e fizeram a obra de Deus. Mas eu tenho assim um conceito muito forte dentro de mim, que o capítulo 11 ainda está aberto, porque o nosso nome tem que estar escrito como heróis de fé. E quando eu falo heróis de fé, eu não falo do missionário, eu falo de todo crente, porque Deus chamou o crente para ser um herói, e o crente hoje está perdendo a experiência de ver uma experiência de ser herói de fé com Cristo Jesus. O que é ser um herói de fé? É aquele que cumpre o chamado por Deus. E a primeira característica do herói de fé está no final do capítulo 10 aqui. Ele não retrocede, ele é perseverante. O herói de fé é aquele que foi chamado por Deus e cumpre o chamado com Deus, e ele não perde esse chamado de Deus e faz a obra de Deus com dinamismo. Quem é que coloca as dificuldades diante de nós no momento que estamos fazendo a obra de Deus? Quem é que coloca? É o próprio Deus. Porque o próprio Deus quer ver a minha fé. O próprio Deus quer que eu demonstre a minha fé para outras pessoas ao meu redor. Por isso que quando estou fazendo a obra de Deus, dificuldades virão e serão grandes. Mas ali naquele momento eu não posso desistir nunca. Porque o herói de fé, ele não para. É tão gostoso de ver um desenho animado de heróis, um filme de heróis, e a gente vê que ele batalha, sofre, e no final ele vence. E Deus chamou todos nós para vencermos. Deus não chamou ninguém para derrota, chamou para a vitória, e por isso que Ele coloca desafios para nós, e desafios muito maiores daquilo que eu posso imaginar, para que eu seja um herói de fé. E você foi chamado para um herói de fé. Quantos de nós já abandonamos a obra de Deus aqui, por causa do pastor, ou por causa da igreja, por causa de um membro da igreja? Só eu? Só eu que disse mais duas, obrigado. Não estou sozinho, 3.
Às vezes a gente erga a mão assim, meio assim, com medo, né? Eu não tenho medo. Quantas vezes a gente desistiu? E Deus olhou para mim e disse assim: Caio, tu perdeu uma grande experiência de ser herói. Porque aquela pessoa fui eu que coloquei diante de ti. Porque eu quero que você seja perseverante. Para que você seja um herói de fé. E você foi chamado para ser um herói de fé. Você não pode recusar. Você não pode retroceder. Nunca. Jamais. Porque você foi chamado para fazer uma obra especial, a obra de Deus. Por isso que nós fazemos a obra de Deus com fé. Eu não vejo, mas eu vou. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou, porque eu sei que Deus está lá. E quando eu chego lá, eu posso ver a vitória e ver o poder de Deus. É por isso que eu não consigo ver ainda a vitória quando eu estou fazendo a obra de Deus. Eu tenho experiências difíceis, mas eu venço. E aí no capítulo 12, continua com as características. Capítulo 12, versículo 1, o que diz a primeira palavra? Portanto, ou seja, está seguindo o que está no versículo 11, capítulo 11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos. E para correr, o herói de fé tem que fazer uma coisa: tirar o pecado. E que pecado é esse? Não é pecado só de mentira, de roubar, de adultério, de etc, etc. Muitas vezes é o pecado da falta de fé, é o pecado da alegria da salvação, é o pecado de não ser perseverante, é o pecado de obediência aos líderes, e tantos pecados que nós temos na nossa sacola aqui atrás de nós, e que nós queremos que continue aqui de nós. E Deus está dizendo: tire o pecado e corra. Você já viu um corredor de 100 metros raso com uma mochila nas costas? Um de maratona? Eu nunca vi. E o crente não tem que ter mochila nenhuma. O crente tem que tirar todo o pecado e viver por fé, e ser livre em fé. E aqui saber que a corrida foi proposta por Deus. Não foi uma obra minha. Foi Deus que me chamou para a obra. Foi Deus que me colocou ali. Por isso que a proposta é de Deus. E aí vem a última característica aqui que está no versículo 2. Tendo os olhos fitos em Autor e Consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Onde é que estão os meus olhos? Onde estão os meus olhos? Quando eu faço a obra de Deus, meus olhos estão em Cristo. Porque meus olhos estando em Cristo, eu vejo o sofrimento de Cristo. Os meus olhos estando em Cristo, eu vejo o que eu tenho que fazer, a minha motivação. A minha motivação não é na igreja, não são nas pessoas. A minha motivação é Cristo. Por isso que quando eu estou correndo e fazendo a obra de Deus, meus olhos têm que estar em Cristo. Eu não posso olhar para a direita nem para a esquerda. É para Cristo. E aí eu não desisto nunca. Aí eu vejo o sofrimento de Cristo. E quando eu estou sofrendo, aquilo me motiva. Porque eu fui chamado para sofrer. O crente que não sofre por Cristo, ele precisa passar por uma experiência de conversão. Porque fazer a obra com Cristo é com dor, é sofrimento. E Deus nos chamou para isso. E com sofrimento eu olho o sofrimento de Cristo, e ali está a minha motivação, e eu não desisto nunca, e eu faço a obra, porque quando eu vejo a vitória chegou, e Deus vai cuidar de mim. Por isso, irmãos, não desista, e faça essa obra de Deus. Deus te chamou, e cumpra essa chamada de Deus. Amém? E aí termina aqui: não desanimar nunca, porque o crente é vitorioso, e foi chamado por essa experiência. Você já está tocando, né? Vamos cantar então? Toda vez que a minha fé é aprovada. Eu desisto? Eu não desisto. Eu continuo a fazer essa obra. Eu vou continuar a fazer essa obra. E vamos cantar essa música. Vai ser uma experiência de fé, uma experiência de uma oração com o nosso Deus, uma experiência na minha vida de renovamento, uma vida avivada em Cristo Jesus, renovada em Cristo Jesus. Porque eu não posso desistir nunca de fazer a obra de Deus. Essa igreja foi chamada para isso. Vamos cantar essa música, mas com uma experiência pessoal, uma experiência minha. E Deus prova a minha fé. Vamos cantar? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos
preocupações não são maiores do que o meu, eu não vou desistir. Pegue a mão do teu irmão, da tua irmã que é ao teu lado. Mas aperte essa mão assim, não pega aquele jeitinho muito delicado, mas aperte. Porque eu quero caminhar, eu quero vencer junto com essa pessoa ao meu lado. Eu quero conquistar para o meu Deus com essa pessoa ao meu lado. Eu quero cumprir esse chamado de Deus com essa pessoa ao meu lado. E vamos cantar novamente essa música. Minha vida se revestirá de fé. Ousadia vou correr sobrenatural. Vou vencer, vou andar e colher. A cada dia vou viver com É precioso saber, ó Deus, que a minha vida foi chamada por Ti, consagrada a Ti e para Ti, ó Pai. É tão precioso saber, ó Deus, que Tu me desafias a caminhar por fé, no invisível, no sobrenatural. E aí, ó Deus, quando eu estou caminhando nesse invisível, no sobrenatural, eu vou ver a Tua grandeza, Pai, eu verei a Tua grandeza. Obrigado, ó Deus, porque eu posso romper em fé a Tua honra e glória, Pai. Obrigado, ó Deus, porque todos nós somos chamados. E obrigado, a Deus, porque temos um compromisso contigo e de sermos heróis de fé, onde estivermos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.